Olá, mais uma vez, Pergunte ao Vila. O professor Marco Antônio Vila gostou de ser sabatinado. Na verdade, é a vingança dos alunos, né? É verdade. Você fazia chamada oral para os Claro, alunos, agora os ouvintes agora... mandam muitas perguntas para o senhor, professor. É mesmo. Ótimo. Vamos lá, vamos tocando a bola. Então vamos lá? Vou lembrar, hein? Os ouvintes mandaram perguntas pelo e-mail, ouvinte@jovempan.com.br. Estão participando pelo nosso Facebook, através do live, então você pode deixar logo embaixo do vídeo a sua pergunta, que a gente vai fazendo ao longo aqui do programa com o professor Marco Antônio Vila. Vou começar com aquelas que chegaram por e-mail. Perfeito. Então vamos lá. O Gregory mandou a seguinte pergunta, professor. O senhor acha que o Ministério Público de São Paulo se precipitou pedindo a prisão do ex-presidente Lula? Não seria mais prudente aguardar mais tempo para uma melhor instrução do processo? Olha, segundo eu li rapidamente, é longo o texto dos procuradores, tal, tem mais de 100 páginas, mas eles fundamentaram a solicitação do pedido. Acho que cabe agora o julgamento por parte da juíza. Dizem que a juíza é muito severa e é provável, nesse momento, se fosse cravar, é mais provável que a juíza aceite do que não aceite. Agora, vamos aguardar o despacho da senhora juíza. Bom, a gente tem a Yara, que mandou uma pergunta e lembrou algo que o senhor disse no dia 9, hein? Lula só poderia ser salvo pela oposição. Foi uma frase do senhor que ela destaca aqui. Sim. E diz o seguinte: o que o senhor achou da declaração do líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima? Ele disse que o pedido de prisão do Lula não tem fundamento. É um equívoco, ou seja, se fosse o contrário, vamos dizer, hipoteticamente, tivesse um pedido de prisão para o Aécio e o Lula estivesse na oposição, ele diria isso? Não diria. Em suma, foi uma declaração infeliz do senador Cássio Cunha Lima e tem de lembrar sempre o seguinte: nós não temos, infelizmente, a oposição que o Brasil merece. Porém, sabemos que sem o Congresso Nacional nós não vamos mudar o Brasil. Nesse caso, temos de pressionar a oposição, porque, infelizmente, ela é muito frágil. Agora, vou fazer duas perguntas em uma só, Okay. tá? É do Adonis e do Jefferson. Os dois perguntam sobre a delação do Delcídio do Amaral e a menção ao senador Aécio Neves. Ele pergunta qual é a opinião do professor Vila a respeito dessas denúncias que incluem a oposição. Ele diz assim: será que não é só o PT que está roubando o país? Vão aguardar a homologação da delação por parte do ministro Teori Zavascki, responsável no Supremo Tribunal Federal pela Operação Lava Jato. Cabe a ele e tal. Vamos saber na íntegra, tal, porque até o momento o que nós ficamos conhecendo, através da revista Isto É, o envolvimento com a oposição é quase nulo. O envolvimento direto é com a campanha, especialmente a campanha presidencial, mas não só de 2014 da presidente. Envolve, por exemplo, Marcos Valério e o Mensalão, que teriam recebido pedido de 200 milhões. Fundamentalmente, quase na sua totalidade, segundo a revista Isto É, envolveu o PT e um pouco do PMDB. A questão de Aécio Neves, uma menção feita a ele e a Renan Calheiros, seria uma menção. Não haveria, de acordo com a revista, nenhum documento que comprovasse a menção feita pelo senador Delcídio. Mas a questão fundamental é o seguinte: deve-se apurar tudo, doa a quem doer. Luiz Paulo, ele pergunta sobre o Foro de São Paulo. Ele diz assim: professor, as pessoas desconhecem esse tema. O Foro de São Paulo é uma reunião, uma entidade, vamos chamar assim, criada aqui em São Paulo, uma reunião de partidos de esquerda, patrocinada pelo PT, mas com a participação de vários partidos que estavam na oposição nos seus governos, querendo enfrentar o que se chamava à época, entre aspas, uma onda neoliberal. Há alguns que entendem que esse Foro de São Paulo funciona como uma espécie de internacional latino-americana, de uma articulação entre governos, que depois os partidos chegaram no governo, beneficiando os projetos, entre aspas, chamados de bolivarianos. Por outro lado, há outros que dizem que existe a entidade, existe a organização, porém ela não tem o poder que se apregoa. A questão que se coloca é que esses países bolivarianos estão sofrendo derrotas sucessivas. Vídeo o episódio da eleição legislativa na Venezuela, vídeo o plebiscito na Bolívia, né, a derrota na Argentina e a vitória, portanto, de Maurício Macri e a situação brasileira contemporânea. Portanto, nós vivemos agora uma nova onda na América Latina e o vento sopra em defesa da democracia. O Marco Verri está acompanhando a gente pelo live e ele pergunta o seguinte: professor, o senhor sabe dizer por onde anda a OAB? Essa é uma pergunta. A OAB teve um papel fundamental, por exemplo, junto com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que
Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavener, presidente das entidades, respectivamente, a OAB teve um papel muito importante em 1992, quando da solicitação do pedido de abertura de processo de impeachment do então presidente Collor. Nos anos 70, por exemplo, a OAB teve um papel muito importante na defesa dos direitos humanos e da liberdade de imprensa, de manifestação e de organização. Infelizmente, Carlos, no momento que nós vivemos, a OAB está absolutamente silenciosa. Esse é o problema. O PT aparelhou sindicatos, entidades, aparelhou a sociedade civil, além do Estado brasileiro. Essa é uma característica específica do domínio petista e que nós vamos, claro, a sociedade civil vai ter que enfrentar, dando um chute nos fundilhos do projeto criminoso do poder, na lei, na democracia, na Constituição, e vamos ter de restaurar a democracia em várias entidades. A OAB, o silêncio da OAB Nacional, do Conselho Federal, é lamentável. Professor, o Antônio Torreão, também pelo Facebook Live, perguntando para a gente, ele retoma a sua fala sobre a denúncia, né, o pedido de prisão do presidente Lula aqui pelo MP de São Paulo. Ele diz assim, será que uma eventual falha processual pode ser motivo para que o Lula seja considerado um santo? Um santo não. Pode ser negada a prisão, não o processo, a abertura do processo. E aí o desenvolvimento do processo aqui vai dizer. Mas a questão que se coloca por o Lula hoje é o seguinte. Antes, ele ficava pensando se iria para o triplex do Guarujá ou para o sítio de Atibaia. Agora ele está tendo de escolher entre a prisão em São Paulo ou a prisão em Curitiba. A Kátia mandou um e-mail para a gente, para ouvinte@jovempan.com.br, e ela fala sobre as delações. Ela diz assim, será possível que a decisão, e ela não cita um caso específico, de não aceitar a delação premiada se dê por algum tipo de ameaça contra o delator ou a família? É bom lembrar que eu prefiro sempre a expressão colaboração com a justiça, que é usada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ficou delação premiada, da ideia de que delator... igual diz um senador de Roraima, um sujeito horroroso, presidente do Conselho de Ética, dizendo, delator é um alcoaguete, eu não gosto, eu não sei o quê, um bobalhão que está no Senado. Mas está lá, vai fazer o quê? Né? A questão que se coloca é o seguinte, a delação premiada é um instrumento, a colaboração com a justiça, fundamental para você enfrentar o crime em geral e o crime na política. Ele tem esse papel. E claro que tem ameaças. Aí há instrumentos legais para proteger aqueles que estão sendo ameaçados por criminosos. Aqui mais uma pergunta por e-mail, do Luiz França. Ele pergunta o seguinte, como nada é eterno nessa vida, um dia Lula vai acabar. E ele pergunta, nesse dia o PT acaba junto? Olha, em junho de 1940, queda de Paris, a Alemanha nazista dominando grande parte da Europa, só não dominava a Inglaterra, tal, a União Soviética aliada da Alemanha nazista, parecia que o mundo estava terminado, né? E a tendência era que a Alemanha nazista seria o grande potência ascendente e levaria o domínio de grande parte do mundo, tal. Porém, tudo mudou, né? A grande questão que se coloca agora é que com a derrota, e hoje o Lula, volta a dizer, ele diz que é jararaca, eu digo que não, ele é uma minhoca, ou seja, jararaca é conversa fiada, é uma minhoca. Lula hoje é um zero à esquerda. Agora, a destruição do projeto petista, do projeto criminoso de poder, é uma tarefa complexa, porque ele está no interior da estrutura do aparelho de Estado. Vai demorar um pouco, mas de forma democrática, seguindo a lei, vai se destruir esse câncer que entrou na estrutura do Estado, está minando a democracia brasileira. É um processo lento também, não é fácil resolver tudo isso, mas nesse processo logo termina. Mas hoje Lula não é o fantasma que a oposição, alguns setores, Carlos, apresenta para não lutar. Nada, hoje Lula é um tigre de papel. Pelo Facebook Live, o Amarivaldo Souza está nos acompanhando e a pergunta dele é a seguinte, quais os efeitos nas eleições municipais, tendo em vista que o líder maior, evidentemente ele se refere ao Partido dos Trabalhadores, estará preso? Olha, ele preso ou não preso, a questão que se coloca é que o desgaste é enorme, ou seja, ninguém vai querer colocar o símbolo do PT, a estrela do PT, a marca do PT no seu cartaz. Vai haver uma debandada geral, o PT vai ter uma derrota histórica nas eleições municipais deste ano. Para a gente concluir aqui, mais uma pergunta do Facebook, o Ari de Paiva pergunta o seguinte, não corremos o risco de, na hora H, o Supremo fazer de tudo isso uma pizza? Difícil, porque
A condenação, no caso da Lava Jato, em primeira instância em Curitiba, e a segunda instância é Porto Alegre, que está referendando quase todas as deliberações do juiz Sérgio Moro em Curitiba e tal. E aí vai para a prisão. Né? Hoje, segunda instância, 2 condenações, acabou, vai para a prisão e tal. Então é muito difícil. Por isso que o Lula está desesperado. Hoje, Lula, a opção que está para ele hoje, volto a dizer, não é ir para o triplex do Guarujá, tomar sol, ou ir respirar o ar tão bom do sítio de Atibaia. Hoje a opção para ele está muito complicada. Ou é preso em São Paulo ou preso em Curitiba. Ele tem de escolher só o cárcere. Quero agradecer todo mundo que participou, mandando e-mails, mandando mensagens pelo WhatsApp, o pessoal que está comentando no Facebook da Jovem Pan. Já são centenas de comentários, então é impossível responder a todos, mas eles estão registrados aqui. E o Pergunte ao Vila volta, evidentemente, o professor Vila vai voltar a responder as perguntas de todo mundo. E você pode continuar mandando as suas perguntas, participar aqui com a gente. Como fazer isso? Bem fácil. Você manda um e-mail para ouvinte@jovempan.com.br. No assunto da sua mensagem, você coloca Pergunte ao Vila. Se você decidir mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais, usa a hashtag Pergunte ao Vila para a nossa equipe poder rastrear a sua pergunta. Professor, obrigado e até a próxima. Até a próxima. São Paulo. Ela pergunta o seguinte: por que as pessoas ainda fazem referência ao ex-presidente Lula como presidente?